Bom dia, este é o quarto vídeo. Eu tenho uma escola aqui atrás de mim, então vai ter um pouco de barulho. O jardim da frente também está com barulho e crianças, então a gente vai lidar com isso. Não como um conflito, mas como, digamos, um desafio. Então, hoje eu quero falar sobre conflitos também, como lidar com eles, lembrando, e é uma outra frase que eu quero ler para vocês da minha pesquisa, que eu achei interessante a maneira ou exposição sobre o conflito, né? Diz assim: os conflitos são mais do que meras discordâncias. Surgem de um confronto de opiniões, ideias, valores, necessidades, sentimentos ou motivações entre duas ou mais pessoas. Em uma ou em ambas as partes se sentem ameaçadas, independentemente dessa ameaça ser real ou não. O que acontece? Essa frase é do Pedro Borba, e ele coloca que, na verdade, as pessoas acabam atacando como forma de defesa. Isso está cada vez mais comum. Eu não gosto da opinião de alguém e eu ataco. A gente tem na internet muito essa questão que se chama haters, pessoas que parece que tiram o tempo delas para criticar outros. Não gostou, não assiste o vídeo. Não gostou, não lê tal artigo. Não gostou, não faz tal coisa. É uma crítica construtiva, tipo, a minha opinião é diferente da tua nisso, nisso, nisso. Ótimo, isso não é um hater. Você ter uma opinião contrária não está errado. Você não concordar com uma situação, por exemplo, falando em política, do político, de uma fala dele, está correto. Você ter que só xingar, só ser agressivo, não. Talvez você precise olhar para você mesmo e entender que você ataca para se defender. E você está se defendendo não é daquele político, não é daquela opinião, não é daquele ponto de vista. Você está se defendendo de alguma coisa lá atrás, uma coisa no passado que te incomoda muito. Então a gente tem que cuidar se a gente está defendendo um ponto de vista e eu posso ter razão, ou se eu simplesmente estou odiando um lado e preciso atacar, preciso matar, preciso destruir, preciso fazer alguma coisa para realmente gerar mudança naquele. Eu acho que vamos parar o recreio agora, vai ser bom. Vai ficar mais silencioso. Primeira coisa para lidar com um conflito, principalmente quando a outra parte com a qual a gente está em conflito, não, como é que eu vou dizer? Não tá mansa, vamos dizer assim. Acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente sente um conflito, se eu tô sozinha ou acompanhada, é respirar. Tem gente que diz conte até 10. Pode ser conte até 10, ou pelo menos faça 10 respirações lentas e profundas que você sente que vai até lá o abdômen, essa respiração. Porque quando você respira, você dá oxigênio no cérebro e o cérebro começa a ter outras ideias e não fica naquele ponto básico ali cutucando você. Então, respira lenta e profundamente, pelo menos 10 vezes, melhor 20 vezes. Faz com que você tenha uma atitude, um tom de voz, uma segurança, um equilíbrio muito maior para lidar com qualquer conflito. Quando a gente tem conflitos, por exemplo, dos filhos brigando, primos, pessoas, a gente pode dizer assim: gente, pera, respira primeiro, respira, vamos respirar. Vamos respirar. Sabe? Vamos aquietar, porque nesses nervos, nessa emoção, e aí que tem uma coisa que eu acho que é bem legal se dizer. Não existe nenhuma covardia em você chegar para uma pessoa e dizer assim: olha, eu não estou em condição de discutir isso agora. Estou muito braba, ou estou muito triste, ou eu preciso de um tempo. Volte depois e converse sobre isso num momento mais calmo. Isso é uma coisa que eu indico, por exemplo, para casais. Não discutam quando vocês estão muito nervosos. Não vão dormir com a mesma coisa, mas deem um tempo. Um vai tomar um banho. Tem um exercício da Dianética que eu gosto, que eu achei muito interessante, que é assim: o casal entrou em conflito, por exemplo, o cara chegou do serviço e a mulher tá fazendo a janta e ela diz: você chegou mais cedo. E ele chegou incomodado por alguma razão. Ele disse: sim, por quê? Qual é o problema? Não sei. E ela disse: peraí. Vamos dar uma volta na quadra. E cada um vai dar uma volta na quadra, saindo do edifício, e um vai para um lado e o outro vai para o outro, se encontram em casa de novo. Vai dar 10 minutos, 15 minutos nessa caminhada. Enquanto eles dão a caminhada, olha para coisas grandes, pequenas, edifícios, de tudo um pouco. E aí você vai descobrir que tem uma coisa sua e o seu estado. A pessoa que estava em casa ali cozinhando, a mulher muitas vezes vai chegar: pô, mas por que ele me ofendeu? E ela vai caminhar e vai dizer: não, provavelmente não é comigo, porque eu estava calmo. E ele vai chegar e vai dizer: pá, ela estava cozinhando e eu cheguei com toda essa energia lá do meu trabalho, eu não consegui me desligar do meu trabalho. Então, nesse momento, quando se faz isso, você
dá uma mudança, você cria um estado novo para então conversar com essa pessoa. E assim é necessário muitas vezes a gente entender que não é uma covardia não discutir, porque a pessoa está exaltada, porque ela está brava, porque ela está isso, porque ela está aquilo. Então não entre nessa energia, vai fazer mal para você e infelizmente não vai resolver a questão. Porque quando dois estão muito bravos não funciona. Por isso casais funcionam quando um está mal, o outro está mais calmo. Entende? Para que equilíbrio. Se os dois estiverem furiosos, eles vão se estourar, eles vão se ofender. Se os dois também não falarem nada, não fizerem, vai ficar rançoso e vai ficar dentro de um senso comum. Então, como eu falei antes, o conflito tem uma coisa boa, uma das formas que falam é: olha a dádiva do conflito, olha a lição do conflito, olha a bênção de ter isso nesse momento para que você possa resolver agora. Quando vem o conflito, não é para simplesmente esquecer ou fingir que não tem nada. Às vezes deixe ser guiado. Às vezes você está vendo uma pessoa discutir, está ouvindo ela e eu sei que é automático, vir as respostas, interromper, mas às vezes você precisa escutar e olhar o estado da pessoa. E uma das dicas que eu acho que são bem interessantes para lidar com conflito é que quando alguém está vindo e discutindo, pensa em passar amor para ela. Pensa em trazer para ela, tipo, sabe, que Deus te abençoe, um reiki, amor mesmo, Ho'oponopono, sabe? Tipo assim, mentaliza que vocês possam resolver, mentaliza coisas boas, porque às vezes a gente, tipo assim, eu quero ganhar, né? Então eu vou discutir, então eu vou falar mais alto, então eu vou bater na perna, então eu vou fazer tal coisa, e aí eu vou fazer tal cara. E você só aumenta, né, o conflito. Porque é aquela coisa, se eu falar mais alto, outro vai falar mais alto, porque ele quer ser autoridade. Agora, se eu falar mais baixo, ele não consegue falar mais alto. Se eu falar mais baixo ainda, ele precisa ouvir o que eu tô falando. E aí ele tem que acalmar. Então, qual é o grande problema do conflito? É a gente se deixar contagiar. E essa é a nossa responsabilidade, a gente se deixa contagiar. A gente deixa que aquilo nos afete de tal forma que a gente quer voltar e dar o tapa de volta. E aí vem a complicação de novo. E falando em complicação, o tempo passa muito rápido, já são quase 8 minutos e eu vou encerrando esse vídeo aqui. Amanhã tem mais para a gente seguir lidando com o conflito e pensar a respeito, porque o conflito não é só do outro, é meu também. E se eu fizer a minha parte, a gente muda o mundo. E a gente precisa realmente disso na nossa vida, no mundo, ao nosso redor, para nossa família, para todo mundo. Então vamos saber lidar com isso que vai ser bom. Um beijo grande para você e até amanhã.